pessoal que se prepara para a guarda de Mariana, professora Angélica chegando aqui com você, né, direto dos estúdios do Vale Concursos. É uma honra saber que você está aí do outro lado, atribuindo conhecimento. Sempre falo isso, né, porque é muito importante. Sempre arrumo o cabelo também, porque não tem jeito, né, essa cabelada aqui fica feio, não é verdade? A professora Angélica disse que é um prazer saber que você está aí do outro lado, né, atribuindo conhecimento aí, estudando aí para essa prova, né, que é tão esperada, né, por você, aluno do Vale Concursos, e nós temos a propriedade, né, a oportunidade, a condição de vir aqui atribuir conteúdo de qualidade para você que está aí do outro lado. Então seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje, muito bem-vinda você que está aí do outro lado ao nosso encontro de hoje aqui no canal do Vale, direcionada aí à nossa aprovação, não é verdade? Pois é, então hoje nós vamos estudar um pouquinho da estrutura do período composto, tá? Porque a gente tem essa estrutura do período simples, do período composto, constando no nosso cronograma de estudo, né? E a gente precisa associar, entender de forma precisa para a gente poder conseguir gabaritar uma questão em condição de prova. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está aí do outro lado, está estudando para essa prova direitinho? Porque não basta simplesmente virar e falar assim, eu estou estudando, professora. Não, eu quero saber se você está estudando direito, se você está com foco, com disciplina, com objetividade. Porque nós estamos aqui totalmente inteirados para poder te passar, né, ou melhor, para poder te atribuir para você conteúdo de qualidade. Eu quero saber o nível de absorção desses conteúdos aí, tá? Pois é, se você ainda está meio, né, vamos dizer assim, panguando na missão, vou te dizer uma coisa, nós ofertamos para você, na nossa plataforma, o nosso preparatório para a guarda de Mariana com preço muito bacana. Né? Nossa equipe você já conhece, sabe da nossa competência, você que não sabe, eu tenho certeza que você não vai arrepender em ter adquirido, né? De ter adquirido aí o nosso preparatório para este concurso público. Então, corra, vamos dizer assim, anda logo aí, adquire aí o nosso curso e vamos ser felizes estudando juntos aí, entendeu? O Vale Concurso está com você até a sua aprovação, ok? Até falei no coloquial, né? Vale Concurso tá, ou melhor, está com você até a sua aprovação. Então vamos estudar um pouquinho aqui agora, língua portuguesa? Olha só, o que a professora Angélica trouxe nesse encontro de hoje, eu já disse, né? A gente trouxe aqui período composto para você avaliar direitinho. Então, olha só, nós temos a situação do seguinte, primeira coisa que a gente precisa saber com relação ao período composto, que ele se difere do período simples pela seguinte condição. Olha só, no período simples nós temos, né, apenas uma oração dentro do período simples. Nós temos que possuir, temos que visualizar, entender que nós temos apenas uma oração dentro do período simples, né? E dentro do período composto, a gente tem mais de uma oração. Olha só, a gente tem mais de uma oração dentro do período composto. Então, a gente precisa associar o seguinte. Professora Angélica, dentro do período composto tem mais de uma oração. Como é que vai funcionar isso? Né? Como vai funcionar isso aí? Esse período composto por mais de uma oração. A gente sabe o seguinte, que o que define a oração é a ação, né? Expressa pelo verbo ou expressa pela locução verbal. Isso é o que define a ação, não é assim? Pois é, então, a gente sabe que quando nós estamos aí diante da definição da ação, se dentro de um contexto nós tivermos apenas uma ação, nós temos apenas uma oração, então nós temos um período simples. Se dentro do contexto a gente tem mais de uma ação, nós temos um período composto, mais de uma oração e um período composto acontecendo ali. Tá vendo como é que é? Pois é, o negócio é desse modelo. Aí, enfim, vamos lá. A gente tem, então, né, o período composto, mais de uma ação, mais de uma oração, sabendo que esse período composto se subdivide, né, em período composto por coordenação ou período composto por subordinação. Olha aí o que nós temos. Nós temos tanto a coordenação quanto a subordinação. Beleza. Angélica, dentro do período composto por coordenação, nós sabemos aqui que existem orações que são independentes no período composto por coordenação. Ou seja, as orações não dependem uma da outra, elas são independentes. Então, dentro da coordenação,
as orações são independentes, ou seja, não dependem uma da outra. Ok. E elas têm um nome, né? Oração coordenada sindética e oração coordenada assindética. Como eu diferencio as duas, Angélica? A coordenada sindética da assindética. É simples. Olha só, assinei as cartas e coloquei-as nos envelopes. A oração que vem, né, a oração coordenada, que veio introduzida por uma conjunção, ela tem que ser classificada como sindética, tá? Porque ela recebe sua devida classificação. Sindética, aditiva, sindética, adversativa, sindética, alternativa, conclusiva e assim vai. Agora, a oração coordenada assindética é aquela que não vem introduzida por uma conjunção. No caso aí seria assinei as cartas, a sindética, e coloquei-as nos envelopes, sindética, aditiva. Tá vendo como funciona? Nós vamos estudar as classificações daqui a pouco. Então, muito cuidado com isso. Geralmente, dentro do período composto por coordenação, há uma oração coordenada assindética e outra coordenada sindética. Tá vendo? Pois é. Só que nós temos uma particularidade de prova também, tá? Que é muito importante a gente saber. Por exemplo, o sol apareceu, cortou o nevoeiro. É uma particularidade de prova muito importante para a gente saber. Olha só. Às vezes, dentro do período composto por coordenação, pode acontecer apenas orações coordenadas assindéticas. Sério, professora Angélica? Sério. Às vezes pode acontecer, não é sempre que vai acontecer, mas, né, às vezes nós podemos nos deparar com essa situação. E aí? E aí que você vai observar aqui no exemplo que a gente tem, olha só. O sol apareceu, vírgula, cortou o nevoeiro. Nós estamos diante de um período composto por coordenação, porque o sol apareceu ali, não depende de cortou o nevoeiro, né, e vice-versa. Não é assim? Só que não houve no início aí, né, no início aí de nenhuma das duas orações, não houve conjunção, né, então, e essas orações foram separadas por vírgula, né, isoladas por vírgula, então a gente tem aí a condição fluindo de forma bacana. É uma particularidade? É, onde o período composto por coordenação aconteceu somente com orações assindéticas, tá vendo? Que não veio introduzidas por conjunções. Ok. Agora é o seguinte, nós temos aí a condição do período composto por subordinação. E aí acontece o seguinte, na subordinação, as orações, né, é a mesma função, só que as orações agora, dentro do período composto por subordinação, as orações, elas têm relação de dependência. Elas dependem uma da outra. E isso é muito importante a gente saber, né? Que as orações têm relação de dependência agora no período composto por subordinação. E aí, acontecem aqui dois tipos de orações que são diferentes do que nós visualizamos na coordenação. Dentro, né, do período composto por subordinação, a classificação das orações agora são diferentes. Por quê? Primeiro, porque o contexto ali está ligando, né? Tem uma dependente da outra. Olha só a classificação que a gente vai ver ali embaixo. Olha, oração principal e oração subordinada. Angélica, e agora, professora? Qual é a oração principal? Qual é a oração subordinada? Olha o exemplo que a gente tem aí. Eu sei que a vida é bela. Olha só. Preste muita atenção nisso aí. Eu sei que a vida é bela. Beleza, Angélica. Eu tenho esse exemplo aí. E agora, professora? Agora é o seguinte, olha só. Eu sei é a oração principal. Aí você vira para mim e fala assim, que a vida é bela é a oração subordinada. Você vira para mim e fala assim, professora, por que eu sei é a oração principal? Por que você considera, né, eu sei como sendo oração principal? Porque toda oração principal, dentro do período composto por subordinação, tem que ser aquela oração fixa, tá vendo? Tem que ser aquela oração fixa dentro do período, entende? Por isso ela é considerada oração principal, porque é aquela oração que não vai sofrer modificação, entendeu? Ela é oração fixa. Então, por essa razão,
nós a consideramos oração principal. Agora, a oração subordinada é aquela que pode ser substituída por outra. Por isso o nome oração subordinada, tá? Porque ela pode ser substituída por outra. Então a gente tem aí, né? Olha só, que a vida é bela, eu posso substituir aí, né? Essa oração aí por uma outra, né? Agora a oração eu sei tem que ser aí a oração fixa dentro do contexto, né? Porque eu sei que eu estou dando aula agora, que eu vou embora daqui a pouco, né? Que eu tenho muita coisa para fazer ainda hoje. Eu sei que você está estudando, que você mora longe, que você está dedicando seu tempo aos seus estudos. Eu sei que você está aqui no canal curtindo aí, deixando seu comentário no nosso encontro de hoje aqui com Destino à Guarda de Mariana, a nossa aprovação. Eu sei várias coisas, tá vendo? Eu sei oração fixa, oração principal. Essas todas que eu substituí, introduzidas pela conjunção que, é a oração subordinada. Tá vendo como é que funciona? Não é difícil, o negócio é a gente entender, não é verdade? Pois é, às vezes a gente não entende o contexto preciso, né? Da forma que precisamos entender aí. Ok, então beleza, nós fechamos isso aí. Aí agora a gente tem aqui o seguinte, a classificação das orações coordenadas sindéticas. Por que eu falei com você, agora há pouco, que nós íamos visualizar essa classificação? Porque é importante a gente saber, né, a classificação das orações coordenadas sindéticas, tá? Porque a assindética, a gente já sabe, que não vem introduzida por conjunção. Aqui vem introduzida por conjunção é a coordenada sindética, né? E nós temos aí, olha, você estudou as conjunções, não é verdade? Então você vai saber isso aí direitinho, olha só. Na aditiva, por exemplo, olha o que a gente tem. A doença vem a cavalo e volta a pé. Olha só, a gente tem aí, né? A doença vem a cavalo, oração coordenada assindética, porque não veio com conjunção, e volta a pé, do E aí, né, da conjunção E até o final, coordenada sindética, aditiva, em razão da conjunção E. Olha só, a gente tem a espada vence, mas não convence. Mas não convence, introduzida aí pela conjunção mas, oração coordenada sindética adversativa. Tá vendo? Beleza, nós temos. Venha agora ou perderá a vez. Nós temos ou perderá a vez, né? Introduzida pela conjunção ou, oração coordenada sindética alternativa, porque está indicando aí uma opção, uma alternância. Nós temos aí penso, logo existo. Nós temos logo existo, oração coordenada sindética conclusiva, porque a gente estudou a conjunção logo e ela está introduzindo esse contexto aí. Ok. E nós temos aí, não mintas, que é pior para ti, que é pior para ti, oração coordenada sindética explicativa em razão da conjunção que, né, que está explicando aí este contexto em relação ao contexto anterior, né? Está explicando o contexto anterior, introduzindo uma explicação ao contexto anterior. O que eu quero que você entenda? Para você poder conseguir gabaritar uma questão de período composto, né, que seja por coordenação ou por subordinação, como nós estamos falando aqui da coordenação em primeiro lugar, você precisa, né, entender o quê? Entender que a conjunção é o ponto básico para a classificação das orações. Se você não entender a conjunção, não tem como você fazer a classificação das orações. Olha só, você até pode tentar, né? Às vezes você vai até conseguir, você até consegue. Só que a proporção nessa condição de acertos é muito maior quando você tem a ideia da conjunção. Então não adianta você querer pensar assim, eu não preciso estudar a conjunção não, eu vou tirar no escuro ali, vou gabaritar esse negócio só no período composto, né? Que saber de conjunção não. Pois é, você sofre, você corre riscos, né? Você pode sofrer com isso aí diante de uma questão de prova, porque você viu que todas as orações coordenadas que nós atribuímos aqui agora, todas essas que estão aí, olha, tem a coordenada sindética, é introduzida por uma conjunção coordenativa, que você estudou lá atrás, não é verdade? Então,
Então a gente tem que associar isso aí, ou que você ainda irá estudar, né? Então a gente tem que prestar muita atenção, tá? Agora é o seguinte, nós estamos diante das orações subordinadas, porque nós entendemos que, né, logo no primeiro slide lá que a professora Angélica colocou, como funcionou o período composto por coordenação e como funciona o período composto por subordinação. Beleza, você entendeu isso aí, né? Aqui dentro da subordinação as orações dependem uma da outra agora, não é assim? Beleza, você entendeu isso aí. Top de linha, Angélica. Eu entendi, professora. Ok, então já que você entendeu, né? Uma vez que você entendeu aí, é só a gente associar. Então, olha o que a gente tem. O primeiro tipo de oração subordinada que a gente vai estudar, né? Porque a oração principal, ela é aquela oração fixa, né? Então, ela não vai ter classificações, ela é a oração principal e pronto, acabou. Agora, primeiro tipo, né, de oração subordinada que nós vamos entender aqui agora, são as subordinadas adjetivas. Angélica, o que é uma oração subordinada classificada como adjetivo? Eu sei que ela é subordinada, porque ela pode ser substituída por outra, beleza, mas o que é ela ser subordinada adjetiva? Vamos entender então, olha só. Toda oração subordinada adjetiva, ela tanto, né, na subdivisão aí, né, na classificação de adjetiva explicativa ou de adjetiva restritiva, que são os dois nomes que a gente vê aí, elas têm uma função de característica, tá? Então, toda oração subordinada adjetiva, independente de ser classificada como explicativa ou ser classificada como restritiva, ela vai indicar característica. Beleza. Nesse segmento da característica, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela indica uma característica óbvia. Óbvia, é aquilo que é óbvio, tá? E a oração subordinada adjetiva restritiva, ela determina uma característica restrita. Olha só o exemplo que a gente tem aqui agora, os exemplos, ou melhor, para a gente poder atribuir essa explicação de forma correta. Presta atenção, olha só. Deus, que é nosso Pai, nos salvará. E no exemplo 2 nós temos pedra que rola não cria limo. Beleza, é óbvio, Angélica, que Deus é nosso Pai, professora. Claro que Deus é nosso Pai. Beleza. Você viu aí que é nosso Pai, essa oração aí, que é nosso Pai, né? É a oração subordinada adjetiva explicativa. Deus nos salvará é a oração principal, porque é a oração fixa. Olha só, Deus nos salvará. Oração principal. Agora, essa que está aí, olha, que é nosso Pai, ela tem a função de uma característica óbvia. Olha só, é lógico que Deus é nosso Pai, só para quem não acredita, né? Mas no contexto certo da condição, Deus é nosso Pai, acreditando ou não. Então, o que acontece? Aí eu tenho uma característica óbvia. Por essa razão, por esse sentido, né, eu tenho ali naquela oração que é nosso Pai, a classificação de oração subordinada, adjetiva, explicativa. Beleza? Pois é. Agora, olha, pedra que rola não cria limo. Cadê a oração principal? Pedra não cria limo. Sério, professora? A oração principal é essa? É. A oração fixa é pedra não cria limo. Beleza, professora Angélica. Se essa aí é a oração fixa, cadê a oração subordinada adjetiva, então? Restritiva agora. Que rola. Perceba que o pedacinho aí, ó, que rola, é a oração subordinada adjetiva restritiva. Mas por quê, professora Angélica? Porque nós sabemos que não é toda pedra que não cria limo, é só a pedra que rola. Perceba a restrição. Não é toda pedra que cria limo, é somente a pedra que rola. Tá vendo? Você já respondeu do outro lado, né? Somente a pedra que rola. Por isso, aquela oração pequenininha que rola é a oração subordinada adjetiva restritiva. Tá vendo como funciona? Pois é. Agora a gente continua com a seguinte informação. Olha só, nós saímos da oração subordinada, não é verdade?
adjetiva explicativa. Agora, nós vamos aí para outra classificação de oração. Olha só, nós vamos para outra classificação da oração agora. Nós vamos para a classificação das orações subordinadas substantivas. Angélica, professora, misericórdia. O que é isso, né? Oração subordinada substantiva. Nós vamos entender porque a gente precisa disso aí de forma correta, de forma adequada. Toda vez que nós temos oração subordinada substantiva dentro do contexto, ela exprime função de um substantivo. Mas, como assim, professora? A gente tem dúvida, não tem? Pois é, a professora Angélica vai dizer para você. Olha só, a oração subordinada substantiva não basta simplesmente, ela tem função de um substantivo. Não é só isso que a gente precisa saber. A gente precisa saber que com essa função de um substantivo aí, a oração subordinada substantiva pode ser substituída pela palavra isso. Não é, professora Angélica? Sério? Sério. Você vai pegar a oração destacada em questão e avaliar se ela pode ser substituída pela palavra isso. Se ela puder, ela tem função de um substantivo. Portanto, ela será uma oração subordinada classificada como sendo substantiva. Isso é para você não esquecer de jeito nenhum, viu? Pois é, então aí o que acontece aqui? A gente tem essa condição, na verdade, de associar essa substituição pela palavra isso, que a professora Angélica disse para você, e ter ali uma resposta precisa. Opa, eu estou diante de uma oração subordinada substantiva, porque a professora Angélica me ensinou que eu faço a substituição, né, pela palavra isso e tem sentido. Top demais. Agora vamos classificá-las? Olha só. Existe a subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva, com função de agente da passiva. Olha o tanto de classificação que nós temos. Mas você que está aí se preparando para a guarda de Mariana, precisa entender as funções delas. Olha só, as funções de cada uma delas. Olha, a subjetiva tem função de sujeito em relação à oração principal. Ou seja, não vai ter sujeito na oração principal. Sujeito vai acontecer na oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza. A objetiva direta, função de objeto direto. A objetiva indireta, função de objeto indireto. A completiva nominal, função de um complemento nominal. A predicativa, função de um predicativo. Olha só. A apositiva, função de aposto. Olha aí. E a agente da passiva, com função de um agente da passiva. É muito bacana você saber isso. Sabe por quê? Porque as orações subordinadas substantivas voltam. Elas voltam, olha só que legal. Elas voltam àquela condição de, olha o que eu estou dizendo. Elas voltam àquela condição de quê? Da gente entender os termos do período simples aplicados dentro de uma oração. Olha só. E fazer esses termos do período simples se tornarem uma oração classificada como subordinada substantiva. Nós vamos relembrar, né, muitos termos do período simples aí aplicados em forma de oração. Olha os exemplos que a gente tem. Exemplo 1. É necessário que você colabore. A oração aí, olha, que você colabore, tem função de sujeito em relação à oração principal, porque não houve sujeito na oração principal. Então, ó, o sujeito está na oração subordinada substantiva que você está vendo aí à frente. Tá vendo? O que é necessário? Isso é necessário. Que você colabore é necessário. Exemplo 2. Marina esperou que o marido voltasse. Olha, que o marido voltasse é a oração subordinada substantiva. Por quê? Porque eu posso substituir por isso. Olha só. Marina esperou isso. Isso o quê? Que o marido voltasse. Tá vendo? Aí você para no verbo, né? Que é a última palavrinha da oração principal, Marina esperou. Você para no verbo e pergunta assim, esperou o quê? Quando você para no verbo e pergunta o que ou quem e tem resposta, essa resposta é um objeto direto, não é? Então, aí você está diante de um objeto direto em forma de oração.
Então, você tem uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Viu? Beleza. Agora, olha, não me oponho a que você viaje. Não me oponho à oração principal. A que você viaje, oração subordinada, substantiva, o quê? Qual é a classificação dela? Oponho. Pega a última palavra da oração principal. É o verbo opor, oponho. Aí você para nesse verbo e pergunta, oponho a quê? A que você viaja. Então, quando você para no verbo e pergunta com preposição, a mesma está na resposta, a sua resposta é um objeto indireto. Então, aí você tem objeto, né? Você tem uma oração a que você viaje, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta para você gabaritar. Seu receio era que chovesse. Seu receio era oração principal. Que chovesse, oração subordinada, substantiva, predicativa. Por que predicativa, Angélica? Porque tem função de um predicativo do sujeito. Lembrando que a oração principal aí se encerra com um verbo de ligação. Olha só, verbo ser, né? Era aí. Então, a oração da frente tem que ser substantiva predicativa. Estava ansioso porque voltasses. Olha, estava ansioso, oração principal. Porque voltasses, né? Pode ser substituída aí por isso, né? Estava ansioso por isso. Beleza. Tô ok. Porque voltasses, oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por quê? Porque completa a última palavra da oração principal, que é a palavra ansioso. Tá vendo como você tem que olhar sempre a última palavra da oração principal para você avaliar a classificação da oração subordinada substantiva que vem à frente? Pois é. Agora, olha, só desejo uma coisa. Que coisa é essa, Angélica? Que vivam felizes. Olha só, apareceu o sinal de 2 pontos aí, encerrando a oração principal. A próxima oração que você visualiza logo à frente tem que ser classificada como substantiva apositiva, porque ela tem função de um aposto. Agora, olha só, o quadro foi comprado por quem o fez. O quadro foi comprado, oração principal, né? Por quem o fez é a oração subordinada substantiva com função de agente da passiva. Você tem que lembrar o agente da passiva para conseguir classificar esse tipo de oração, beleza? Agora a professora Angélica vai trazer para você aqui uma observação muito importante no que diz respeito às orações subordinadas substantivas. Olha só, OBS, olha aí, ó. Quase todas as orações subordinadas substantivas podem ser substituídas por isso e suas flexões. Por quê, professora Angélica? Foi o que a gente falou, né? Ah, você vai pegar a oração destacada em questão e substituir pela palavra isso. Se deu sentido, nós temos ali oração subordinada substantiva, tá vendo? Aí você vai sofrer pelas classificações, não é assim? Pois é, você sofre pelas classificações. Ok, professora Angélica, eu tô entendendo isso aqui, beleza, mas e aí? Né? Como é que eu vou fazer agora, professora? Com essas classificações aí. Pois é, a gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro pegar a oração subordinada e substituir por isso. Pra gente ver se tem sentido. Se teve, ela é substantiva. Só que a gente vai lembrar que não é todas, tá? Ou melhor, não são todas as orações substantivas que nós vamos substituir por isso e haverá sentido. A única oração subordinada substantiva que você tenta fazer substituição pela palavra isso e não tem sentido é a substantiva com função de agente da passiva. Nessa, você vai tentar substituir pela palavra isso, mas não verá sentido. Você consegue classificar da mesma forma, tá? Só que é a única que os gramáticos dizem, porque tem a função de agente da passiva, né? E o agente da passiva ali, ele é meio cabuloso para a gente poder substituir pela condição da palavra isso. Beleza? Pois é. Agora vamos continuar aí, olha só. Nós temos aí agora, desculpe-me, olha só, a classificação das orações subordinadas adverbiais, olha só. Aí, gente, eu quero, né, já começar a finalizar esse encontro com você aqui, dizendo o seguinte, olha só.
As orações subordinadas adverbiais, elas exprimem circunstâncias, tá? Circunstâncias. Então, as orações subordinadas adverbiais exprimem circunstâncias. É muito importante a gente saber isso, tá? Então, nesse sentido, né, da expressão da circunstância, não é à toa que elas são classificadas como adverbiais, né? É um advérbio ou uma circunstância em forma de uma oração, contendo um verbo ali dentro e a gente associar como oração subordinada, né, adverbial. Então, olha só as classificações. Nós temos as subordinadas adverbiais causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional, temporal e modal. O que eu quero que você entenda é o seguinte: cada classificação dessa exprime a sua relação de sentido. Cada classificação dessa tem sua relação de sentido. Cada classificação. Então, o que acontece aqui? Olha só, o que acontece aqui? A causal exprime relação de causa. Você precisa lembrar as conjunções subordinativas que você estudou lá nas conjunções. Todas as subordinativas, tirando a integrante fora, porque a integrante, né, você entende que elas acontecem na introdução das orações subordinadas substantivas. Então, tirando a integrante fora, porque elas estão lá nas orações subordinadas substantivas, todas as outras 9 que vocês estudaram estão aqui introduzindo orações subordinadas adverbiais, tá? Exprimindo as determinadas relações de sentido, né? De causa, de comparação, de concessão, de condição, conformidade, consequência, finalidade, proporção, tempo e modo. Tá vendo? Então, a gente precisa associar direitinho, tá? Então, muita calma na hora de associar o período composto, muita calma na hora de entender a estrutura do período composto, porque isso é de grande valia para você, que fará a prova da guarda de Mariana. Então, a professora Angélica se despede de você, né, depois desse conteúdo top de linha, esse conteúdo super mega importante para você. A professora Angélica se despede desejando ótimo estudo para você. Pratique questões direcionadas a este concurso público. Vamos meter o pau aí, porque a gente quer, a equipe do Vale quer a sua aprovação, porque nós estamos com você até a aprovação. Eu já te convidei, né, para inscrever no nosso canal, apertar a sininho da notificação. Minha rede social tá liberada para você, tá? Fique à vontade se você tiver dificuldade pra gente conversar por lá, viu? Pois é. E também deixei a condição para você adquirir o nosso preparatório e estudar com qualidade. Ó, um beijo no seu coração, viu? E até o nosso próximo encontro aqui no canal do Vale, se Deus quiser. Fui! Partiu!